Aqui diz assim o versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, ou mostrar a graça, ou bondade? Em várias versões, ela está escrito de uma forma: que eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas. Então, para a gente entender o texto, é importante que a gente volte um pouco e a gente possa entender o contexto dessa mensagem. Essa mensagem no início, ela mostra a amizade de Jonatas com Davi. Eu não sei se todos, mas com certeza a grande maioria já ouviu falar do rei Saul. Foi o primeiro rei constituído sobre Israel. E Saul, quando ele começa a perseguir Davi, ele entende que Davi vai ser o novo rei, e ele começa a perseguir Davi. Davi é perseguido em todas as situações, ele é pressionado de todas as formas, e então Deus sempre coloca uma pessoa do nosso lado para nos abençoar e para nos agraciar com uma amizade verdadeira. E ali Deus colocou próximo de Davi Jonatas. Quem é Jonatas? Jonatas é o filho de Saul. Como que Deus poderia colocar o filho do próprio rei para ajudar alguém que o próprio rei estava tentando alcançar para matar? Irmãos, eu quero dizer para você que Deus sempre destaca alguém para nos abençoar. Deus sempre destaca uma pessoa que possa nos ajudar. Deus sempre destaca uma amizade verdadeira, uma amizade leal. E aqui nesse primeiro versículo, baseado nessa pergunta, nós podemos ver a amizade e a fidelidade de Jonatas para com Davi. E então nós vamos voltar lá, coloca por gentileza, em 1 Samuel capítulo 20, versículo 14, e nós vamos ver a aliança que Davi fez com Jonatas, e qual é a importância da aliança nossa para com Deus. 1 Samuel capítulo 20, versículo 14, diz assim: se eu continuar vivo, isso aqui é Jonatas falando para Davi, se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, pode colocar o 15, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Por que que Jonatas faz essa proposta para Davi? Porque naquela época, quando um rei, ele perdia uma batalha, ele perdia uma guerra, rapidamente o seu reino era invadido, era saqueado, e todas as pessoas, a família real, eram mortas, para que não houvesse pessoas que pudessem futuramente chegar ao trono, ou acusar, ou tentar subordinar o trono do rei. Então eles iam e eles matavam toda a linhagem daquele reino. Então Jonatas faz essa aliança com Davi, essa aliança que gerou essa amizade, essa fidelidade. E a amizade, irmão, se nós dependemos de amizade, se você precisa de amigos, se você se encontra sozinho, se você está carente de uma pessoa para ser o seu amigo, a melhor pessoa que eu indico nesta noite é o próprio Jesus Cristo. Ele é o nosso amigo leal, ele é nosso amigo fiel. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Pode colocar o 5 também. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito
que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes. Nós precisamos ter amigos, irmãos, e eu vou dizer para você, eu não sou a pessoa mais certa para falar que eu tenho amigo, Vanderlei. Amigo. Eu sempre fui uma pessoa que tenho muito colega. Mas eu vou falar para você amigo, e eu acho bonito. Porque nós temos muitas pessoas que têm amigos, sabe? Aquela pessoa que liga, aquela pessoa que se preocupa com você, e eu acho bonito isso. Isso de eu não ter amigo é de mim, faz parte de mim. Eu sou uma pessoa meio rústica, meio na minha, mas eu procuro fazer o melhor para ter boas amizades, para ter pessoas perto de mim. E aqui, baseado nesse versículo de número 1, a primeira aliança foi feita com Davi. Depois em 1 Samuel capítulo 24, 1 Samuel capítulo 24 vai falar da segunda aliança. Davi sai para correr, para se afastar e se esconder de Saul. Jonas a todo tempo está falando, Davi, meu pai quer te matar. Cuidado, e Jonatas sempre traz um recado da parte de Saul, ainda que Saul não soubesse, Jonas está sempre avisando. Em uma certa ocasião, quando Saul retorna de uma batalha com os filisteus, ele é avisado pelos seus soldados que Davi se encontrava naquela região. Jonatas separa os seus 3.000 homens, seus melhores homens, e ele vai à procura de Davi. A busca por encontrar Davi, Saul estava com sede de matar Davi, porque ele sabia que Davi tinha uma promessa. Irmãos, talvez você, esteja vivendo situações bem próximas, bem parecidas. Você tem uma promessa, você tem um milagre, Deus preparou algo bom para você, e há pessoas, situações que te perseguem, que tentam tirar você do caminho do teu milagre. E aí Deus traz a esse versículo, quando Davi, ele se esconde no fundo de uma caverna, bem próximo do rei Saul. E Saul sobe com seus 3.000 homens. E aí a palavra de Deus diz que Saul sente vontade de ir no banheiro. E ele entra dentro de uma caverna. E quando Saul entra dentro de uma caverna, João, para fazer ali as necessidades dele, quem é que estava no fundo da caverna? Davi com os seus soldados. Irmãos, Deus sempre vai colocar a vitória nas suas mãos, mesmo que o seu inimigo esteja perto de você. Deus não quer que nós estejamos diante do nosso inimigo e nos dobramos, mas Deus quer provar para mim e para você, através dessa passagem, que Ele é fiel. Quando Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Então Davi está no fundo da caverna, e aí os soldados de Davi falam para ele, aí está vendo, Davi? Deus entregou Saul na sua mão, aquele que te persegue, vai lá e mata ele. E Davi fala, longe de mim de fazer tal coisa contra um ungido do Senhor. Aí Davi faz o quê? Davi levanta, pega a sua espada, vai até o rei Saul com muito cuidado, e ele tira uma parte das vestes do manto de Saul. E Saul não percebeu. E aí, depois de um tempo, quando Saul sai da caverna, Davi também sai, e Davi grita para o rei Saul. Vamos ler, está aqui em 1 Samuel, capítulo 31.
1 Samuel capítulo 31. Não, perdão, eu errei o versículo. 1 Samuel capítulo 24. Desculpa, a gente não tinha lido ainda, né? 1 Samuel capítulo 24. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto em Gede. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados e de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais das ovelhas que ficava junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado, cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. É daqui para frente, veja a situação. Pode continuar. Então Davi saiu da caverna. Davi estava dentro de uma caverna. Agora Davi faz o quê? Espera o inimigo dele sair. E aí ele faz o seguinte: então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se o rosto em terra. E depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe o mal? Pode continuar. Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu matasse, mas eu poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Continua. Olha, meu pai, esse ponto é muito interessante, irmão. Eu fiquei ali olhando esse ponto e falando: meu Deus, como que uma pessoa pode perseguir a outra e essa pessoa ter tanta reverência? Quando eu e você, nós temos promessa, quando nós somos fiel à palavra de Deus, fiel à promessa, aquilo que Deus faz por nós, nós não devemos ter medo, nós devemos seguir firme e forte. Aqui nós vamos ver a segunda aliança, mas aqui não é uma aliança só de amizade, de fidelidade, mas é uma aliança de honra. Ou seja, nós devemos honrar aquelas pessoas que estão acima de nós, os nossos superiores, os nossos líderes, os nossos pastores, a empresa no qual você trabalha, honrar o seu líder, honrar o seu chefe, o seu patrão. Isso faz bem, isso traz a lealdade ao nosso coração e Deus estabelece bênção quando nós fazemos isso. Pode continuar. O Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo: dos ímpios vêm as coisas ímpias, por isso não levantarei a mão contra ti. Passado isso, irmãos, Saul faz uma aliança, a mesma aliança que Jonathan fez com Davi. Saul fala: Davi, agora eu vejo que você é mais justo do que eu. Saul reconhece que Davi é muito mais justo que ele. E aí Saul pede para que Davi não mate a descendência dele quando ele for rei. E aí Davi
faz mais uma aliança. A caminho do milagre foram feitas 2 alianças. Passado um tempo depois, quando Saul sobe e ele vai guerrear, a palavra de Deus fala que os amalequitas, os inimigos de Davi, foram cercando Saul foram cercando Saul de uma tal forma que ele foi se sentindo encurralado, ele e seus soldados, até o momento em que os flecheiros dos inimigos conseguem acertar Saul. Saul, vendo que ele estava ferido, ele chama um dos seus escudeiros e fala: olha, pegue a sua espada e acabe com a minha vida. Ele não queria ser morto pela mão dos inimigos, ele ia sentir muita vergonha. E aí aquele escudeiro fala para ele: jamais eu faria isso com o meu Senhor, eu estou aqui para cuidar do meu Senhor, eu estou aqui para zelar pela vida do meu Senhor, jamais eu faria isso. Então Saul faz o quê? Ele pega a espada dele, ele coloca entre as pedras com a ponta para cima e ele se lança sobre a espada. Você consegue imaginar a cena, irmão? Saul se suicida, ele se joga sobre a espada, e aí aquele escudeiro, Vanderlei, no qual ele pediu para que tirasse a espada e matasse ele, vendo a cena, a pessoa tão fiel a ele, o que ele fez? Ele falou: o meu Senhor morreu, eu que não vou ficar vivo para que os inimigos venham e me matem também, Franklin. Aí o que ele faz? Ele se joga sobre a sua espada e se mata, o escudeiro. Só que Saul ainda não tinha morrido, João. Saul ainda estava vivo, ele estava agonizando. E aí Saul, vendo o seu escudeiro vivo, morto, e ele não tendo o que fazer, e os seus inimigos vindo, ele pede a um amalequita que está vindo, e ele fala assim: olha, por favor, acabe com esse serviço, me mate por favor, para que eu não venha a ser morto pela mão dos meus inimigos. E aquele homem faz o quê? Vem e se joga contra o corpo de Saul, e ali acaba a vida de Saul. Morreu quem? Saul, seu escudeiro, morreu Jonatas, toda a família real foi ceifada naquela batalha. A notícia correu rapidamente, e eu já vou entrar aqui, porque a essência desse texto é o versículo do número 1. E aí a notícia corre rapidamente, chega até Jezreel. Olha, o palácio, as pessoas, o rei, Jonatas e todos os seus soldados foram mortos. E aí, baseado naquilo que nós falamos no início, quando o rei era morto, todas as pessoas também eram mortas. Então as pessoas começam a sair correndo, desesperadas. E aí a palavra de Deus fala que a ama, a serva, a babá de Saul, pega ali o neto de Saul, filho de Jonatas, e ela sai correndo. E no momento que ela sai correndo, aquela criança escapa do colo dela, aquela criança cai, e no momento que aquela criança cai, ela quebra os 2 pés. E mesmo assim, essa babá, essa serva, ela dá um jeito de esconder esta criança. Ou seja, ela fez tudo por aquela criança. E aqui eu abro uma aspas para honrar a minha esposa, que está aqui à frente, e ver o quanto ela faz com amor. Eu sei que tem outras professoras, ela está fazendo a pedagogia, ela está trabalhando numa escola, e eu quase todos os dias vejo mensagens que ela me mostra de alunos que mandam mensagem, tratam ela como mãe. E às vezes o diretor da escola até puxa a orelha dela, fala: olha, você é muito boazinha. Você é muito boazinha. Até tem gente aqui que estuda na mesma escola que ela. Tem alguém aqui da Olivia Bianco que estuda? Tem um menino que estuda aqui, ela fala.
E a Renata, ela se dá muito bem, ela cuida, mesmo que ela esteja no feriado, os alunos mandam mensagem: tia, esses dias tinha uma aluna com a mãe no pronto-socorro, Rian. E a aluna mandou mensagem para ela se ela podia ir lá para ficar abraçada com ela, para confortar, porque a mãe estava internada. Eu acho isso tão interessante, tão bonito, tão forte. Agora eu imagino o amor, Lúcia, daquela mãe, daquela babá, que era uma mãe para com aquela criança. É o amor da Lúcia pelo Franklin, né, Lúcia? Então aquela babá faz o que? Ela sai correndo e ela vai esconder aquele menino. E aí eu gostaria de ler com você 2 Samuel capítulo 9, versículo 2. 2 Samuel 9, 2. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul. Esse Ziba, ele já trabalhava para Saul antes de Saul ser morto. Ele já trabalhava lá junto com Saul, era o servo de Saul. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou eu teu servo, respondeu ele. Versículo 3. Perguntou-lhe Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar de lealdade de Deus? Davi estava num momento muito bom do seu reinado. Aqui já é 2 Samuel, já está para frente. Então Davi já era rei, estava tudo dando certo. E aí o Espírito de Deus faz com que Davi lembre daquela aliança que ele fez lá atrás. E ele chama Ziba. E Ziba vem, Ziba fala: não, eu sei. Pode continuar o versículo. Não, é aqui mesmo. Não, pode voltar no 3. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas. Olha só o coração de Ziba. Ziba já conhecia a família, sabia quem era, mas olha o que ele fala aqui. Aleijado dos pés. O rei não perguntou se era aleijado. Aqui com essa palavra, Ziba tentou humilhar, desprezar este homem. Com outras palavras, ele tentou falar para Davi: Davi, ele é aleijado. Esse homem não combina com esse reino. E às vezes a palavra dos dia a dia para a nossa vida é isso: não faça isso, não vá para a igreja, não faça a campanha, não faça esse curso, você não vai conseguir, não faça essa faculdade, para de se esforçar, para de fazer isso. Às vezes o inimigo lança tanto lixo aqui, nos nossos ouvidos, tentando desanimar, fazer com que nós venhamos a desanimar. E Deus nesse texto ele fala assim, pode passar para o versículo 4. Onde está ele? Perguntou Davi. Davi nem entrou na questão. É aleijado, nossa, mas o que aconteceu? Não. Davi só falou assim: bom, isso aí não é da sua conta. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E aqui nós vamos entrar no corpo da mensagem. Lodebar. Lodebar é a terra do esquecimento. Lodebar é a terra onde estão os aleijados, os coxos, os cegos, as pessoas com problema na pele. Fugiu a palavra? Lepra. Todas as pessoas que eram tiradas do reino eram lançadas para essa cidade de Lodebar, fugitivos de guerra como Mefibosete. E aí ele fala: filho de... Não, pode voltar. Filho de Amiel em Lodebar. Agora pode continuar. Versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Davi dá uma ordem para Ziba: pega os meus soldados e vá até Lodebar e traga Mefibosete. Pode continuar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e o neto de Saul, compareceu diante do rei. Até aqui, irmãos, antes daqui, agora eu quero entrar na minha mente e
imaginar, você imagina aqueles soldados de Davi chegando em Lodebar, a terra do esquecimento. E na sexta-feira, quando o pastor pregou aqui, eu falei para ele, até vi o pastor Carlos, ele comentou no segundo culto, que ele pegou um ganchinho da mensagem. Eu já não peguei um ganchinho. Eu tive de Deus a confirmação da mensagem que estava no meu coração, preparada para trazer para vocês da parte de Deus. Teve uma ocasião aqui, eu acho que não vai ter problema eu falar isso. Domingo passado nós tivemos um pastor de outra igreja, que é uma pessoa honrada, abençoada, e ele, no momento de honrar as pessoas, ele falou, o pastor tal, a pastora tal, e eu estava lá, com o pastor Marcos no fundo. Daí ele falou assim, e o pastor, esqueci seu nome. Irmão, eu sou de carne. Aquilo entrou no meu coração e falou, meu Deus, 15 anos que eu conheço ele. 15 anos que eu estou aqui com o pastor Marcos, mas não tem nada a ver, isso é uma coisa que não tem nada a ver. E aí veio o texto na hora que foi exatamente o texto que o pastor falou na sexta-feira. Ele falou assim, quem não é visto, não é lembrado. Foi esse texto que entrou no meu coração, mas eu fiquei falei, meu Deus, mas tá certo, né? Às vezes dá uma branca na gente, eu fiquei com aquilo no coração, mas aí o pastor pegou e colocou lá, coloca aí para nós, Filipenses 1,6. Se eu não estiver errado, eu acho que é isso. Filipenses 1,6. Ele falou assim, você que acha que você está esquecido. E aí ele usou o texto desse texto aqui, ele falou, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí ele usou alguns textos, ele falou de José, ele falou de Sansão, e falou de outros personagens. Ele falou, você não está esquecido. E ali Deus, irmão, vou falar, Deus tratou meu coração, falando, lembra? Quem falou que você está esquecido? Mas não tinha nada a ver, sabe? Um detalhinho. E aí eu fiquei pensando, eu falei, obrigado, senhor. O senhor confirmou a mensagem? Falei, pastor, eu tenho uma mensagem para trazer no domingo. O senhor só confirmou, louvado seja Deus pela tua vida. E ele falou da terra do esquecimento. E é essa a pergunta para mim e para você esta noite. Talvez você esteja vivendo na terra do esquecimento. Melquisedeque foi levado para lá, ainda criança, 5 anos de idade. Leia com mais tempo o capítulo 9, e você vai ver o que está falando. Ele foi levado com 5 anos de idade, ele não sabia o que estava acontecendo, foi fugitivo de guerra, e lá atrás havia uma aliança de Davi com Jonatas, havia uma aliança de Davi com Saul. Irmãos, há uma aliança que foi feita com sangue precioso por mim e por você. Independente da terra que você esteja vivendo, se é o Lodebar que você está vivendo, se o teu problema ali Deus colocou no meu coração, tem pessoa que não está aleijada dos pés, aquele rapaz ficou aleijado dos 2 pés, eu fico imaginando que ele estava dependendo de outras pessoas para comer, para beber, para trabalhar, para ganhar o seu sustento, e aquele rapaz estava vivendo na miséria. Lodebar era um lugar de miséria. Cláudia, desculpa, eu estou correndo, né? Você só está olhando para mim. Lodebar era um lugar de miséria, de destruição. Não tinha nenhum benefício naquele lugar, mas havia uma aliança. Talvez você esteja aqui nesta noite nessa condição. Você está entendendo, igreja, o que eu estou falando para vocês? Amém? Estão entendendo? Então, talvez o seu Lodebar não seja os pés, não seja deficiências nos pés, mas seja deficiência no ouvido. Talvez a palavra aqui, ela esteja chegando e ela não esteja entrando, como aquela passagem da semente que é lançada e ela cai em terras rasas, e a ave vem e ela come, e ela não frutifica no coração. Às vezes o teu problema, você sai daqui, você já não consegue mais absorver aquela palavra. Você chega em casa e fala, poxa vida, eu queria tanto, o que Deus falou mesmo? Ou às vezes o problema seu é no olho. Às vezes você tem uma dificuldade no teu olho, você não consegue enxergar a promessa, aquilo que Deus tem feito para a sua vida. O inimigo tem tentado jogar, falando para você que você é humilhado, que você não... Irmãos,
você não faz parte de Lodebar. Há alguém que derramou sangue por mim e por você naquela cruz do Calvário. Ele derramou todo o sangue, Roselaine. E ali foi feita uma aliança de sangue para que nós fôssemos vitoriosos. Você é vitoriosa, você é vitorioso, você é vitoriosa. De você ter saído de casa, você ter deixado de repente o teu Lodebar lá para trás e você ter vindo até o rei, significa que você tem promessa, que você está enxergando que você não vai ser humilhado, mas você vai ser exaltado em nome de Jesus. Então, quando chega aquele homem diante de Davi, pode voltar, 2 Samuel, capítulo 9. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete, assim disse Davi, Mefibosete, perguntou Davi. E ele respondeu, sim, sou teu servo. Pode continuar. Não tenha medo, disse-lhe Davi, ou seja, não temas, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas. Olha que lindo esse texto. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade. Por que Davi fala isso, irmão? Porque Mefibosete tinha certeza que ele seria morto. Mefibosete não sabia da história de Davi. Quando Mefibosete é chamado, foi buscado lá em Lodebar, com certeza na cabeça de Mefibosete, ele ficou pensando, agora eu vou ser morto. Mas quando ele chega diante do rei, o rei fala assim, não temas. Sabe por que o rei falou, não temas? Porque ali tinha uma aliança. Você está entendendo o que Deus está falando para você? O rei diz, não temas, entre eu e você tem uma aliança. E aí ele diz assim, por causa da minha amizade com Jonatas. Mefibosete nem sabia, mas já tinha sido feita uma aliança lá atrás com seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencem a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Opa! Sai de Lodebar, de uma terra de esquecimento, de uma terra de dor, de choro, de lamento, para entrar dentro do reino, próximo do rei, e agora pensamento achando que ia ser morto, mas não foi honrado. Você será honrado, irmão. Quando o inimigo tentar colocar na tua mente que você não é nada, que você é largado, que você está humilhado, que não tem mais jeito, quando você estiver no fundo do poço, tenha certeza que Deus o rei vai te pegar pela mão direita e vai te tirar lá de baixo e vai falar, eu sou contigo, há uma aliança que foi feita por mim e por você, e nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Aí diz assim, pode pular, versículo 8, e já estamos indo para os finalmente. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes como um cão? Olha como que estava a cabeça de Mefibosete. Ele já não tinha mais, ele estava depressivo, ele estava doente. Para ele apenas a morte ele estava esperando. Olha a situação. E talvez nós tenhamos pessoa aqui esta noite que está passando a situação que Mefibosete passava. Estão dispostos a largar tudo, abandonar a família, abandonar ministério, abandonar o trabalho. E Deus diz para você essa noite, não faça isso. Mefibosete prostrou, quem é o teu servo para que te preocupe com um cão morto como eu? Versículo 9. Então o rei convocou Ziba. Agora o rei convocou quem? Aquele que tentou humilhar Mefibosete diante do rei. Convocou Ziba. Olha só, olha como que Deus pode fazer as coisas improváveis, prováveis na nossa vida, como Deus pode fazer do impossível, a coisa miraculosa, coisa grande que a gente nem imagina, irmão.
Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente espera. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, ou seja, Mefibosete, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Irmãos, era Saul. Saul tinha muitas terras, tinha reino, tinha muita riqueza, muito ouro. E agora o rei fala assim: ó, devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à sua família. Deus quer restituir tudo aquilo que você deixou para trás. Muitas coisas na sua vida ficou em Lodebar. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão, que Deus está falando muitas coisas que você deixou enterrado lá, naquela terra de esquecimento, mas Deus está falando assim: olha, eu vou restituir tudo e muito mais do que você está pensando. Versículo 10. Você e seus filhos e seus servos, olha só, isso aqui foi para Ziba. Olha agora o que Davi fala: você, Ziba, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, Mefibosete. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Agora aquele que tentou humilhar Mefibosete vai ter que trabalhar e trazer o sustento para ele. E o Mefibosete vai comer todos os dias à mesa do rei. Ziba tinha 15 filhos e 20 servas. Pode continuar. Então Ziba disse ao rei, teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Irmãos, você consegue imaginar? Eu já vou para os finalmente. Você consegue imaginar aquela mesa gigantesca, aquele monte de cadeira em volta? Olha, e domingo que vem nós temos o ato da mesa. Não é isso? Oh, glória a Deus. Você consegue imaginar aquela mesa gigantesca, aquele monte de cadeira, Vanderlei? E aí o que acontece? Chega o primeiro filho. Davi tinha 17 filhos. Chega o primeiro filho de Davi, quem? O administrador de Davi, Salomão. A palavra de Deus fala que antes e nem depois dele haverá pessoa mais sábia. Chega Salomão, senta aquela cadeira. Eu gostaria que o Ministério do Louvor subisse aqui para a gente finalizar a mensagem com um fundo musical ou um louvor, por gentileza. Quem é o segundo que chega? Absalão. A palavra de Deus fala que Absalão era o homem mais formoso da época. Da planta dos pés à cabeça. O homem era bonito, Absalão. Mas também havia os guerreiros de Davi, os valentes de Davi. Chega ao próximo, um dos valentes de Davi, que fala que no momento em que Davi guerreava, e o exército de Davi foi desbaratinado, e ficou somente esse valente, e junto dele 800 homens, contra ele, 800 inimigos, e a palavra de Deus fala que ele guerreou, Roselane, contra os 800 o dia todo, e ele matou todos os 800. E ao pôr do sol fala que a espada de tantas pessoas que ele matou, Eliseu, fala que a espada ficou fincada na carne da mão dele. Tanta força que ele fez. Esse foi um dos valentes que sentou, o valente que sentou à mesa do rei. Mas havia mais valente, tinha mais 3 valentes. 3 homens. Um dia Davi estava sentado no seu trono, e Davi falou assim: nossa, que vontade de beber uma água, e eu gostaria de beber uma água lá do poço de Belém. E esses 3 valentes ouviram
Só que era impossível deles ir, porque os amalequitas estavam acampados à volta do poço. E aqueles 3 soldados falaram entre eles: vamos lá, vamos honrar o nosso rei. E um falou: é impossível, o poço está cercado por amalequitas. E ele disse: não, nós vamos, o Senhor é conosco, nós vamos conseguir. E eles foram, e a palavra de Deus diz que eles mataram todos que estavam à volta do poço, pegaram o cântaro de água e levaram para Davi. E quando eles chegaram diante de Davi, eles colocou aquele cântaro de água, ele falou: aqui está, rei, a água que o Senhor deseja. Ele falou: mas que água é essa? É a água que o Senhor ansiava de beber lá do poço de Belém. E aí Davi diz: mas como que vocês fizeram isso? Se o poço está cercado de amalequita, eles dizem: nós matamos todos que vieram nos impedir de trazer a água. E o que Davi fez? Davi pegou aquela água e jogou no chão. Aí Davi fala: eu jogo a água no chão, eu não vou beber essa água, mas eu honro vocês por tanta bravura, por tanta sabedoria, por tanta força. E eu fico imaginando, irmãos, aquela mesa posta, tanta comida gostosa, tanto alimento. E aí todos os filhos de Davi naquela mesa. E aí um dos filhos estende a mão para pegar um pão. E Davi diz assim: ainda falta um. Eu imagino que naquele momento, irmão, deve ter ficado um silêncio naquela sala de jantar. E os filhos de Davi falaram: mas pai, não falta ninguém, todos os filhos estão aqui. E Davi fala assim: falta um, falta Mefibosete. Talvez você esteja na mesma condição de Mefibosete. Talvez você tenha passado as mesmas lutas, ou está passando as mesmas lutas de Mefibosete. Você se acha uma pessoa esquecida. Nesse momento, aqueles filhos de Davi se calam. E eu fico imaginando só o barulho da moletinha. Aquele tá. E aí Mefibosete chega diante de Davi e fala: pai, eu estou aqui. Desculpa a minha demora. E Davi fala: filho, a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Eu sei, se Deus me deu essa mensagem, é porque nós temos pessoas aqui que estão passando um deserto e estão se sentindo esquecidas. E às vezes por conta disso, começam a se sentir mal, a se afastar das pessoas, a ir para um lugar distante e não acreditar mais no milagre. Eu quero dizer essa noite para você: foi feita uma aliança de sangue por mim e por você. Jesus não se esqueceu de mim e não se esqueceu de você. A palavra dele diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Eu gostaria nesse momento que você se colocasse de pé. Fechasse os seus olhos. Se você sentiu que através dessa palavra Deus falou com você em algum ponto da sua vida, você vai levantar suas mãos ao céu e você vai falar a Deus, você vai agradecer a Deus pela aliança de sangue. Você vai agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito. Você não faz mais parte de Lodebar, mas você faz parte da mesa do rei. Feche os seus olhos e faça a oração. Sei que os teus Espírito olhos sempre atentos permanecem. Deus está te vendo a todo em momento. mim. Deus está vendo quando você levanta as madrugadas E os teus e você derrama ouvidos lágrimas. Deus está vendo a tua falta de sono, você não consegue dormir. Fecha os olhos, mas não consegue dormir.
Deus está vendo a sua dor, a sua mágoa. Deus está vendo o seu desânimo. Mas Ele diz para você nesta noite que você não é filho bastardo, você não está em Lodebar, mas você está sentado junto à mesa do rei. Você faz parte da família real. Adore, exalte e glorifique a Deus. Ele está aqui conosco. Ele é santo, Ele é poderoso. Ele abre os nossos olhos esta noite e tira toda a cegueira espiritual. Deus de promessas, Deus que não é Espírito Santo, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Passar, obrigado, Espírito pode Santo. Mudar, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus, pelo teu sangue derramado por nós naquela cruz, pela aliança que o Senhor fez por nós, ó Pai. Deus de aleluia. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aplauda Jesus. Glorifique a Deus.